Olá, boa tarde. O programa Eclésia de hoje dá a conhecer um dos ex-libris da cidade do Porto, a Torre dos Clérigos. Um monumento de estilo barroco, com o cunho pessoal de Nasoni, o arquiteto italiano, mas para falar sobre a história deste monumento da cidade portuense, tenho comigo Germano Silva, historiador da cidade do Porto. Muito obrigado pela sua presença no programa Eclésia. Muito obrigado. Este monumento da cidade do Porto é diferente, é um caso único, talvez, na cidade. Sim. Hoje já não é a torre mais alta da cidade, porque, entretanto, com a evolução do urbanismo, construíram-se outras torres, mas esta foi, durante muitos anos, o ponto mais elevado da cidade e até da Europa. Podemos dizer que é uma varanda da cidade do Porto, uma varanda virada para o Douro. Exatamente. Quer dizer, a torre chegou a ser aproveitada como marca para os navios que vinham do alto mar, viam-na a léguas de distância e era no sentido, quando se dirigiam à Barra do Douro, eles apontavam exatamente no sentido da torre e a torre serviu como marca para esses navegantes. Esta igreja de planta otogonal, também não é muito frequente ver igrejas com este estilo de planta. Não, quer dizer, se virmos a constituição do terreno, é uma nesga de terreno que havia aqui ao cimo da calçada da Natividade, que era como se chamava na altura a Rua dos Clérigos. É uma nesga de terreno muito comprida e o Nasoni fez um prodígio fantástico, aproveitando tudo, construindo a igreja, o corpo do hospital e depois a torre. A torre foi, efetivamente, a última construção deste conjunto, mas o aproveitamento que o Nasoni fez deste terreno é verdadeiramente fantástico. Este monumento está a celebrar 250 anos. Inicialmente foi construído para os clérigos pobres, visto que havia os clérigos ricos. Há uma história curiosa a sublinhar neste monumento. Havia 3 confrarias em que estavam envolvidos, que integravam clérigos. Essas 3 confrarias funcionavam em locais diferentes, funcionaram numa extinta igreja da Senhora da Graça, que já desapareceu, os congregados, na Misericórdia, e um dia fundiram-se essas 3 confrarias e fundaram uma só, dos clérigos pobres de São Filipe de Neri. Para construir, e então precisavam de ter uma sede própria, uma igreja para as suas práticas religiosas e um hospital, porque os clérigos... A igreja é aqui, o hospital ali à frente. O hospital, exatamente, é o edifício que fica entre a igreja e a torre. Funcionava aí o hospital, uma enfermaria, o hospital que para a época, no século XVIII, era um hospital muito avançado. Esta igreja é de estilo barroco, com uma estatuária rica. Algumas histórias também curiosas ao nível da estatuária. Eu sei que tem ali um santo para proteger dos terremotos, das catástrofes. O Santo Emídio, a história é curiosa, é que a seguir à revolta dos taberneiros que se deu aqui no Porto, em 1756, foi um protesto contra a extinção da venda do vinho a retalho nas tabernas. O Marquês de Pombal mandou para o Porto um primo dele, João de Almada e Melo, a fim de meter o Porto na ordem, ver o que é que se passava aqui. O João de Almada e Melo acabou por ser o grande renovador da cidade. Tirou a cidade do perímetro das muralhas fernandinas e trouxe-a para fora. E a mulher do João de Almada e Melo, quando chegou cá, o país vivia ainda sob o efeito da catástrofe em Lisboa de 1755, do terremoto que destruiu meia cidade, e ela então ofereceu uma imagem de Santo Emídio aqui para os clérigos, para proteger exatamente os terremotos, porque estava a ser construída a torre. Nasoni tem mais obras aqui na cidade do Porto. Podemos dizer que é o arquiteto por excelência da cidade? Exatamente. Ele veio para o Porto, não só na cidade do Porto, no norte, em Braga, em Lamego. A parte duriense. Lamego, em muitos sítios, ali em Santiago Bogado, que é aqui em Santo Tirso, porque uma das mulheres dele, a segunda mulher era de lá, e ele foi lá e depois fez a Apesar de ele ser italiano, toscano, concretamente. Mas ele veio para o Porto. Aliás, a construção desta torre, há dias ouvia o professor Tedim dizer, e com razão, é uma torre, é uma saudade
que isto é a saudade das torres da Toscânia dele. Trabalhou na Sé Catedral, a fachada do Palácio do Bispo do Porto é dele também, a Igreja da Misericórdia, trabalhou também aqui na Igreja do Carmo, quer dizer, ele trabalhou imenso no Palácio do Freixo, que é uma obra emblemática também dele, tem imensas obras aqui no Porto, mas não só no Porto, nem em todo o Norte, ele trabalhou muito no Norte e deixou esta marca do barroco, que ainda hoje o Porto é a cidade do barroco. Mas para chegar lá acima, ao cimo da torre, são necessários subir mais de 200 graus. E é difícil. 240. São 240 degraus, mas aquilo faz-se porque tem patamares. À medida que se vai subindo, em cada patamar nós vamos vendo uma parte da cidade. E quando chegamos lá acima, nós vemos as torres da Igreja de Bonfim, vemos o mar, vemos o Rio Douro e tem-se um panorama espantoso. O sacrifício, que não é assim muito grande, vale a pena. Mas vamos falar também com o Padre Américo Aguiar, o presidente aqui da Confraria, que nos falará sobre as obras de requalificação da Torre dos Clérigos e de algumas iniciativas nas comemorações dos 150 anos. Nós temos feito um esforço de acompanhar as intervenções de conservação e restauro com um programa de comemorações das mais diversas áreas artísticas, que assim podemos dizer. Nós tivemos há pouco tempo a inauguração das obras de conservação e restauro da Capela da Senhora da Lapa. Estamos a ter agora, mesmo neste espaço, a intervenção de restauro das caixilharias e das ferragens dos janelões da frontaria da Igreja dos Clérigos. Vamos ter agora, neste mês de abril ainda, um fim de semana non-stop com música nesta igreja, música barroca, música contemporânea, digamos, à construção do edifício, por parte dos alunos do ESMAI, da Escola Superior de Música do Porto. É uma atividade diretamente promovida pela Direção Regional da Cultura, que pretende também associar-se às comemorações. Tem sido um parceiro indispensável, porque é quem está a fazer o projeto de arquitetura de intervenção neste edifício, e queremos devolver o edifício à cidade e renovar a relação de namoro, de noivado, de amizade que a cidade e os seus cidadãos têm com a cidade, que durante tanto tempo, durante tantos séculos, foi de tanta utilidade para a cidade, como relógio, como sinalizador da chegada dos barcos à Ribeira, da chegada do dinheiro à cidade, do aniversário da morte dos nossos reinantes, morria o rei, nascia o infante, os sinos tocavam, ou seja, a cidade sempre foi a agência a eclésia, a agência lusa da cidade, sempre foi a torre que anunciou as boas e as más notícias à cidade. Eu sei que está a construir, a elaborar um livro sobre este monumento. Está quase feito? Está pronto. Tem feito. Alguma novidade? É um livro que vai elucidar, vai dar a indicação de algumas curiosidades daqui da própria Igreja, do funcionamento da Igreja. É um livro que é um guia para turistas, um guia para quem vem visitar a Igreja e, olhando aqui para uma imagem de um crucifixo, saiba qual é o significado daquela imagem, o que é que ela significa para a cidade e o que é que ela significa aqui para a própria Igreja. Dr. Germano Silva, muito obrigado pela sua presença. Agradeço-lhe também a explicação sobre a Torre dos Clérigos. O programa Eclésia continua com a rubrica O Passado e o Presente, na pessoa de Dom Manuel Clemente, também Bispo do Porto. O tema da nova evangelização é apresentado nesta rubrica O Passado e o Presente a partir de histórias de evangelizadores que antes se deixaram converter. E como sempre temos feito no diálogo com o Dom Manuel Clemente, cumprimento. Boa tarde, Paulo. Muito boa tarde, obrigado por estar uma vez mais connosco e neste espaço do Convento Franciscano de Varatojo, onde se respira a conversão, não é? Todo ele fala de conversões. E não menos do ardor de quem daqui partiu para evangelizar. Sim, quer no território português, quer em território extra-europeu e em muitos lugares do mundo. Mas sempre a partir de conversões, com certeza. E em cada um destes episódios em que apresentamos histórias de conversões, vamos dando alguma referência desta casa. A evangelização que daqui partiu acontece também nos dias de hoje, não é algo acontece, como eu disse, esta casa é com permanência religiosa,
mais persistente de Portugal, porque desde o século XV, com poucas interrupções, houve sempre aqui vida religiosa, no sentido que hoje se diz de vida consagrada, e com muito impacto missionário além ou aquém mar, não é? E ainda neste momento, em toda esta costa litoral oeste, a presença franciscana que irradia aqui do Baratos é fortíssima e marca uma sensibilidade religiosa específica. É muito evidente para quem é de cá, como é o meu caso, e para quem conhece, enfim, quase palmo a palmo esta região. E foi ouvindo estes franciscanos e vendo... Eu próprio, da família, tive um tio-avô, que também foi frade deste convento, Frei Germolin, e que também andou por todo o mundo, e, portanto, essas histórias, até por tradição familiar, as conheço. Não é? Muito bem. Vamos falar de outras histórias também, destes que se deixaram converter e que foram evangelizadores. E hoje vamos a um mundo um pouco diferente, embora europeu, não é? Os dois casos que nós já vimos, do Charles de Foucault e do Paul Claudel, são casos de França, não é? Mas hoje vamos um pouco mais para o norte e vamos para o mundo britânico, para o mundo anglo-saxónico, como também se diz. E vamos a uma figura que é muito interessante, vários níveis, literário, até policial, como veremos, mas sobretudo de crença e de diálogo cultural. Ele mantinha esse diálogo muito facilmente, enfim, era uma pessoa de boa convivência, com crentes e não crentes, que é o Chesterton. Chesterton é uma figura interessantíssima, de convertido não propriamente ao cristianismo, porque ele nasceu em ambiente cristão, anglicano, com certeza, em Inglaterra, enfim, com aqueles laivos de algum afastamento religioso, que é típico de tudo quanto acontece na Europa, do século XIX para o século XX, mas ele depois vai passar à Igreja Católica, à Igreja de Roma, e é muito interessante verificar porquê. As razões dessa passagem de Chesterton para o cristianismo católico são muito interessantes, repito, de sublinhar nesta história de conversões e de nova evangelização, que é neste contexto que nós estamos a falar. Eu peço ao Paulo para ler aí um pouco um trecho biográfico. Quando lhe perguntavam por que se tinha convertido, em 1922, Chesterton respondia laconicamente: para me livrar dos meus pecados. Chesterton escolheu a Igreja de Roma porque ela prescruta os mistérios do coração humano e porque ela possui, de maneira mais autêntica, os ritos purificadores que permitem a renovação da alma. Quem contribuiu muito para afirmá-lo na convicção de que somente a Igreja é capaz de renovar as almas foi um simples pároco de aldeia, Padre O'Connor, encontrado casualmente em casa de amigos durante um fim de semana. Chesterton verifica que este padre inocente, guiado pela experiência das almas, sabia melhor os segredos do vício e do crime que o mais experimentado polícia de Londres. A admiração pela Igreja Católica ressaltava muitas vezes da sua pena, sobretudo no opúsculo A Igreja Católica e a Conversão. As novas religiões, sob muitos aspectos, são adaptadas às novas circunstâncias, mas quando as circunstâncias tiverem mudado, no espaço de cerca de um século, os pontos sobre os quais insistem hoje ter-se-ão tornado quase sem interesse. A Igreja Católica possui uma grande variedade de riquezas, pode fazer uma seleção entre os séculos e salva uma época por meio de outra. Pode apelar para o velho mundo a fim de restabelecer o equilíbrio do novo. É muito interessante esse trecho biográfico de Chesterton, porque nos explica as motivações da sua vinda para o catolicismo, que eu creio que ainda hoje continua muito de reter. E então eu vou me referir rapidamente a 2 ou 3 desses pontos. Em primeiro lugar, ele diz que adere ao catolicismo para, enfim, conseguir ultrapassar os seus pecados e, portanto, conseguir ser perdoado os seus pecados. O que é que isto pode significar? E aqui, numa casa como esta, com tanta tradição franciscana e varatujana, no caso, tem toda a incidência. A conversão simplifica-se numa mudança de vida, não é? Porque nós podíamos complicá-la com muitas referências mentais, culturais, o que é converter-se, não. Mas basicamente acontece como no Evangelho foi apresentado. Nós lemos, por exemplo, o Evangelho de Marcos, abrimos-lo, já nos apresenta Jesus adulto, não tem Evangelho de infância, é esse que estamos a referir, e aparece Jesus a dizer: convertei-vos.
convertei-vos, arrependei-vos, não é? Porque a conversão cristã é, no contacto com Jesus Cristo, nós aderirmos efetivamente e radicalmente a uma outra maneira de pensar, de equacionar a vida, de nos olharmos a nós, de olharmos os outros, o que é que fazemos, a utilização que damos aos bens. E enquanto não for isto, não é ainda uma conversão, não é aquilo que no grego dos Evangelhos está como uma metanoia, uma mudança completa de mentalidade e de critério. Ora bem, e Chesterton tem necessidade disso. Ele, aliás, já estava de alguma maneira ligado a alguns ambientes anglicanos que procuravam o aprofundamento espiritual e por aí adiante, que é uma tradição muito interessante da Inglaterra do século XIX. Mas ele quer mais, ele quer ao vivo e em si próprio, digamos, sacramentalmente, viver essa conversão com mudança de vida unicamente possível pela graça de Jesus Cristo. Não é? E ele sente que na Igreja Católica isso é possível até pelo rito penitencial, pela ação penitencial e de conversão sacramental. Portanto, isso é uma motivação muito importante na parte do Chesterton. E depois ele vai notando que exatamente por causa dessa prática de conversão e penitencial e de acompanhamento espiritual que na Igreja Católica era particularmente desenvolvida, no caso dele e em Inglaterra, mas não só, ele notava que alguns humildes sacerdotes que estavam muito ligados a esse acompanhamento das pessoas, ou como se dizia um pouco romanticamente, das almas, não é? Eram capazes de compreender melhor a natureza humana naquilo que ela tem, enfim, de contraditório, naquilo que ela tem de não dito, porque até é difícil às vezes expressar para o próprio, mas tinham conhecimento do que é realmente a humanidade, mas não em abstrato, no concreto desta e daquela pessoa, esses padres simples, do que, enfim, muitos filósofos que teorizavam no gabinete sobre uma realidade de que afinal se distanciavam, não é? E foi, como ele próprio diz, na casa de uns amigos que encontrou, um padre muito simples, né? muito discreto, né? Nada a dar nas vistas, mas conversando com ele, se abismava o conhecimento que este fulano tem da alma humana e o que é esta luta interior de vícios e virtudes que é tão difícil levar por diante. Ele conhece isto. Bem, e isso depois até está na base de uma série de textos que ele escreveu, enfim, de novelas mesmo, sobre uma figura que está baseada neste padre que ele chamou Padre Brown. Ainda não foi há muitos anos que isso passou, até como série na nossa televisão portuguesa. E está escrito e até editado em português essas peripécias do Padre Brown, que se aproxima dos casos e, como quem não quer a coisa, consegue perceber o que está em questão rapidamente, e muito mais rapidamente do que outras autoridades que não conhecem a alma humana. Não é? Isso é fundamental. E outro elemento importante ainda nesta conversão ao catolicismo do Chesterton, e que ele aí refere, eu creio que é muito de reter, até nestas atuais circunstâncias da eleição do Papa Francisco, como vamos ver. É porque ele diz... iniciativas religiosas, digamos assim, mais recentes aparecem e desaparecem. Geralmente estão ligadas a um determinado contexto, cultural ou até subcultural, uma moda, não é? E pronto, e faz-se um culto religioso. Nos Estados Unidos, todos os anos são registados mais de 100 novos cultos, não é? Portanto, a pessoa monta a sua banca religiosa, mais ou menos de acordo com as leis do mercado, e consegue ter mais ou menos sucesso, e às vezes até muito sucesso. E pronto, e assim se vão sucedendo, aparecem, desaparecem. Dizia ele, numa tradição como a católica, que isto foi sempre um argumento importante na segunda metade do século XIX para muitos cristãos ingleses que se aproximaram de algum modo do catolicismo. O caso mais típico é o de Henry Newman, não é? O cardeal Newman, o futuro cardeal Newman. Mas no caso dele agora, na religião católica, ou na tradição católica, que é muito ciosa de manter todos os elementos recebidos, sem dispensar nenhum, desde as origens do cristianismo, essas modas que sucedem não existem, ou pelo menos não prevalecem. Há algo que é mais constante. E diz ele, e permite-nos, era a frase mais ou menos que o Paulo leu, permite-nos salvar uma época com as outras. Ora, por isso é que eu aludia à eleição do Papa Francisco e tudo aquilo que depois apareceu, e rapidamente apareceu até nos média, não é? Mas também nos crentes e nos testemunhos católicos. O que é que aconteceu?
Aconteceu que perante muitas perplexidades, notícias contraditórias, coisas que perturbavam o cenário eclesial, como também o cenário mundial neste momento, e europeu em particular, aparece uma figura que, pela maneira de se apresentar, pelas palavras que diz, evoca coisas que persistem na memória católica. E toda a gente fala, isto parece o João Paulo I, aquele Papa de um mês apenas, em 1978, com o seu sorriso, com a sua simplicidade. Isto parece o João XXIII, o Papa do Concílio, o bom Papa João. Eu disse, mas isto é São Francisco. Sim, por isso estamos numa casa franciscana, faz bem um bocado. Há ali uma série de motivos que são da tradição viva, de uma memória que permanece e que depois salvam o tempo com aquilo que se conseguiu nos outros, não é? E, de certa maneira, projeta no futuro. Porque é qualquer coisa de mais vital, de mais profundo e que está disponível para voltar a acontecer. E esta motivação de Chesterton eu acho particularmente interessante para nos apresentar a sua conversão. Até para não olhar a nova evangelização como uma moda, não é? Claro, exatamente, porque ele contrasta, não é? Como digo, isto foi muito importante para muita gente em Inglaterra, e figuras até determinantes, como antes dele o Newman, que eu já disse, desde o movimento de Oxford, dos anos 20, 30, do século XIX, que façam um certo adormecimento da Igreja estabelecida em Inglaterra. Não, nós temos que ir à procura de raízes mais profundas, mais duradouras do cristianismo, que vá para além daqui da nossa reforma do século XVI, temos que ir lá para trás. Então vão reevocar essas figuras que na tradição católica se mantinham, muitas delas nos altares, até propostas à devoção dos fiéis. E isso também é Chesterton. Muito bem, 2 a 8 dias apresentámos outra história de conversão e de evangelização neste contexto do tema da nova evangelização. O que fazemos a partir deste ambiente de convento para todos dos franciscanos. Desejo um bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.